Elas são mães generosas e acolhedoras. Com seu abraço, recebem todos os filhos e colocam literalmente em seu colo. Onde elas vivem? Nos recifes e corais, nas profundezas do mar, na beira da praia, nos penhascos ou até no vai e vem das ondas. Elas são as caboclas e caboclos de Iemanjá. É sobre elas que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o Pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz, e quero convidar vocês, antes de começar, para curtir o nosso canal, acompanhar, porque assim a gente sempre tem aqui informações sobre Umbanda e as diferentes maneiras da religiosidade matriz afro-indígena brasileira se expressar. Então vamos lá, vamos falar sobre as caboclas de Iemanjá. O que elas representam, quais são os saberes e os ensinamentos que elas trazem para nós nos terreiros de Umbanda. Primeiro a gente tem que entender o que é a figura do caboclo. O caboclo é um espírito ancestral indígena que se manifesta no terreiro vinculado à força de um orixá. Portanto, temos caboclos de Oxóssi, de Ogum, de Xangô, de Iansã, de Iemanjá, de Oxum. Inclusive aqui no canal nós já falamos sobre as caboclas de Oxum e sobre as caboclas de Iansã, que são manifestações mediadoras da força deste orixá, de Oxum, de Iansã. No caso das caboclas de Iemanjá, elas trazem a força da orixá Iemanjá para os terreiros de Umbanda. Os ensinamentos, a sabedoria e a vibração de Iemanjá. E aí nós temos que entender quem é Iemanjá para a Umbanda. Iemojá, a mãe cujos filhos são peixes. É uma orixá muito popular no Brasil, cultuada de norte a sul do país, e ela, em África, ela é vinculada a um rio. Tanto que a saudação de Iemanjá é Odoiá. Odo significa rio em Yorubá, Iá é mãe. Portanto, a saudação Odoiá significa salve a mãe do rio. Porém, na diáspora, ou seja, na vinda forçada de homens e mulheres africanos trazidos para o Brasil, eles readaptaram e reconstruíram a sua religiosidade em terras brasileiras. E aqui no Brasil, Iemanjá passou a ser a grande mãe do mar, a mãe das águas salgadas, que é também aquela que toma conta de nossas cabeças. A gente costuma dizer que Iemanjá é a dona de todos os oris, de todas as cabeças. Existe um Itã, da tradição Yorubá, que vai dizer que Iemanjá foi encarregada de cuidar da cabeça de Oxalá. Só que ela reclamou muito, chorou, reclamou, porque ela achava que os outros orixás tinham funções mais nobres. Cada um deles cuidava de um fenômeno da natureza e ela só cuidava da cabeça de Oxalá. E de tanto que ela reclamou, de tanto que ela chorou, Oxalá simplesmente enlouqueceu. Oxalá ficou com a cabeça desequilibrada. Então, Olorum, o Divino Pai, deu a Iemanjá a atribuição de cuidar da cabeça de Oxalá e como ela, de consertar aquilo que ela tinha feito, de equilibrar novamente a cabeça dele. E como ela conseguiu, com seu cuidado, com a sua dedicação, ela conseguiu novamente trazer a cabeça de Oxalá ao equilíbrio. Com isso, Olorum deu a Iemanjá a missão de cuidar da cabeça de todos os seres humanos, de todos os filhos de Oxalá. Portanto, quando a criança nasce, assim que nasce, a cabeça, ou seja, o ori, a centelha divina que vive em nós, é entregue à mãe Iemanjá. Então, embora nós tenhamos filhos e filhas de Iemanjá, Iemanjá, de certa maneira, é a mãe de todos nós. É a grande mãe, senhora das cabeças, e na Umbanda reverenciada como a mãe das águas salgadas. O mar é o grande ponto de força da terra. Todas as formas de vida, de seres vivos, animais, vegetais e outras formas de vida vieram do mar. Toda a vida se originou do mar. Então Iemanjá é a grande mãe da geração da vida, que nos traz também a proteção para os negócios, para os nossos projetos, o sentido de família. Ela é uma grande mãe, ela é uma mãezona que abraça todos os seus filhos. Então, dito isso, a gente vai entender como que atuam as caboclas de Iemanjá.
elas vão atuar nesses campos vibratórios, nessas demandas relacionadas a tudo isso que eu citei. Elas têm grande atuação, por exemplo, nas questões envolvendo o desequilíbrio mental. Enquanto Oxum é uma orixá voltada para os sentimentos, para o emocional, Iemanjá nos ajuda a ter o equilíbrio mental, psíquico. Então as caboclas de Iemanjá, elas atuam muito trazendo esse equilíbrio, vamos dizer assim, conduzindo o barquinho perdido na noite escura sob a luz do luar. Mãe Iemanjá vai nos dar um porto seguro, vai nos colocar no prumo, no local onde a gente precisa chegar. Então ela nos dá a direção, o caminho e ao mesmo tempo ela acolhe, ela ensina. Então todas essas formas de atuação serão desenvolvidas pelas caboclas de Iemanjá, tanto nos terreiros quanto no mundo espiritual. Se a gente fizer um exercício para entender como que os espíritos vinculados a Iemanjá atuam no mundo espiritual, eles atuam recebendo no reino sagrado de Mãe Iemanjá aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão em desequilíbrio mental e dando a eles uma chance de recomeçar, gerando a vida, gerando o sentido da vida. Então as caboclas de Iemanjá têm esse amplo espectro de atuação. Elas também estão muito vinculadas à questão da família, a busca pela prosperidade, pela boa situação profissional, pois é através do nosso trabalho que sustentamos a nossa família, né? Iemanjá é muito voltada para dar caminho, né? Ela é mãe de Ogum, ela é mãe de Oxóssi, então ela nos ajuda também a direcionar a nossa flecha. E daí, no caso das caboclas, a gente tem diferentes nomes, né? Não dá para definir de antemão qual é a cabocla, né? Você vai entender como que a cabocla se manifesta, o que ela traz, a partir da vivência concreta no chão de terreiro. Mas em geral, né, nós temos, por exemplo, a cabocla Jurema da Praia, a cabocla Iara, a cabocla Iracema, a cabocla Jandira, a cabocla Pérola do Mar, Estrela d'Alva, Estrela do Mar, todas elas caboclas de Iemanjá. E nós temos também caboclos, ou seja, caboclos de Iemanjá. E eu, por exemplo, conheci o caboclo Sete Ondas, da falange de Iemanjá. Temos o caboclo Beira-Mar, né, que pode vir na falange de Ogum, na linha de Ogum, ou vinculado a Iemanjá, o caboclo Beira-Mar, né, o caboclo Sete Luas, o caboclo Pescador e outros caboclos. Existem também caboclos, embora, em geral, como está ligado ao sagrado feminino, é mais comum encontrar caboclas de Iemanjá. E tem uma cabocla muito conhecida, que eu ainda não citei o nome dela, que é a cabocla Janaína, né, que é uma cabocla, ou seja, um espírito ancestral indígena que faz referência a essa orixá, ou seja, ela é uma mediadora da força de Iemanjá. É uma das caboclas de Iemanjá mais conhecidas, né, a Janaína. Mas temos muitas outras, né, que, em geral, fazem uma referência em seus próprios nomes ao mar, né, seja, por exemplo, cabocla Jurema da Praia, que, portanto, vai dizer que ela atua na praia, na beira da praia, né? E ela pode atuar também nas profundezas do mar, nas superfícies, e cada região do mar vai trazer um tipo de atuação, né? O mar, ele tanto descarrega a negatividade, ele limpa, né? É um grande ponto de força, o maior reino sagrado da natureza é o mar, né, que une os diferentes povos, que tem esse papel, né, de conduzir as navegações. O mar é misterioso, chamado na Umbanda da Calunga Grande, né, que é essa palavra que significa muita força e muitos mistérios. Então, o mar tem esse papel de limpar, de descarregar, e algumas caboclas vão atuar nesse âmbito, limpando, descarregando, tirando a negatividade, e outras já vão trazer também a energia de cura, a energia de renovação, de geração da vida. Então, ela atua tanto no aspecto negativo, de limpeza, de descarregar, quanto no aspecto positivo. E aí vai depender da atuação de cada caboclo. Também vinculados ao reino de Iemanjá, temos o chamado povo d'água, os marinheiros e marinheiras, que são espíritos
que referenciam, que invocam a força de homens e mulheres que viveram desse ecossistema do mar, né? Pescadores, artesãos, rezadeiras, jangadeiros, canoeiros, que viveram desse ecossistema do mar e hoje se manifestam como marinheiros e marinheiras. Existem também Exus e Pombagiras no mar, né? E, além disso, se manifestam nos terreiros seres encantados do mar, que geralmente não falam, eles apenas trazem vibrações, são encantados do mar, né? Que trazem, por exemplo, a vibração de todos os locais e reinos do mar. É o exemplo das sereias, ou encantadas do mar, que fogem à nossa compreensão racional, né? Porque o que seria esse espírito, metade peixe, metade ser humano, que aparece em diferentes culturas, né? Em diferentes mitologias, desde a mitologia grega até os povos originários, os povos indígenas, falam dessa figura metade peixe, metade mulher. A gente tem que olhar para essa manifestação não com um olhar racional que tudo tenta explicar, porque muitos dos fenômenos espirituais fogem da nossa compreensão. O caso das caboclas de Iemanjá, nós estamos nos referindo a espíritos que invocam a ancestralidade indígena, mas há também seres espirituais não encarnantes, né, seres encantados que atuam junto à força da Orixá Iemanjá. Em diferentes umbandas há esse tipo de manifestação, que é também chamado dentro do campo, né, dentro da linha do polvo d'água. Então que a gente possa sentir a força de Mãe Iemanjá, Orixá que nos traz essa energia renovadora, que gera vida, que gera esperança, que nos coloca no rumo certo, a força da lua, da estrela e do sol que brilha sobre o mar. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Saravá Axé, que todos os caboclos e caboclas de Iemanjá possam abençoar você. Eu sou o Pai Luiz Felipe Stevani e deixo também o convite para você conhecer o nosso livro Terreiro de Caboclo, que fala sobre exatamente essa relação dos caboclos com os orixás. E temos um capítulo, inclusive, que aborda essa relação das caboclas e caboclos com Mãe Iemanjá. Saravá, Axé, Agüidjevete.